Minha preocupação é que, após essa experiência, praticamente todos que podem obter uma arma nuclear vão conseguir uma, pois é a única forma de garantir que nem nós, nem nossos parceiros israelenses tentaremos intervir e destruir seus países. A maioria dos observadores que conhecem a região dizem que o governo iraniano está mais forte do que nas últimas décadas, com a população alinhada a ele. Isso não deveria surpreender, já passamos por isso antes. Isso é apenas o começo. Eu acho que antes que tudo acabe, vamos ver o mapa do Oriente Médio mudar profundamente. É uma grande honra receber novamente no estúdio o coronel Douglas Macgregor, um dos maiores especialistas em geopolítica. Coronel, como você está esta noite? Ótimo, ótimo, bom te ver. Bem, coronel, é muito bom tê-lo de volta ao programa, porque da última vez que conversamos, falamos sobre a escalada entre Irã e Israel. É claro, os Estados Unidos sendo arrastados para isso. Quero saber sua reação inicial a esse cessar-fogo entre Israel e Irã. Mais importante, quais são as consequências a longo prazo para ambos os países avançando? Eu acho que é importante mencionar de antemão, porque eu recebo essa pergunta o tempo todo, o que é a estratégia de Donald Trump? Qual é a estratégia nacional americana e assim por diante? E eu tenho que dizer a eles que não vejo muitas evidências de estratégia, porque estratégia significa que você tem um propósito claramente definido, você sabe como quer alcançar esse propósito e sabe como gostaria que as coisas parecessem depois de cumprir seu propósito, certo? Eu não vejo nenhum pensamento assim. Acho que tudo é impulsivo e reacionário ou reativo. E essa é parte da razão pela qual provavelmente você, eu e tantas outras pessoas estão confusas sobre o que está acontecendo de dia para dia. As coisas mudam dramaticamente se você ouvir o presidente Trump hoje e compará-lo com coisas que ele disse menos de um ano atrás. Não há conexão alguma, tudo mudou completamente. Ele poderia muito bem ser Joe Biden neste ponto, e sua administração parece ter completamente realinhado com a abordagem de Biden. Então, é meio que lembra algo que alguém disse recentemente: nós continuamos votando em alguém que achamos que é novo, que vai fazer as coisas de maneira diferente, e descobrimos que temos John McCain novamente, e agora cada vez mais as pessoas aqui estão chamando o presidente Trump de McCain laranja. Então, suponho que, em resumo, seja o problema. Então, quando perguntamos, você pode nos ajudar a entender X, Y, Z, sabe? Isso não é fácil porque eu simplesmente não consigo. Quero entrar nisso porque é interessante. Tivemos o que estão chamando de uma guerra de 12 dias. Sabe, tivemos um cessar-fogo agora. Claro, todos os lados estão reivindicando vitória, certo? Israel está reivindicando vitória. Trump está dizendo que é uma grande vitória. O Irã reivindicou vitória. Alguém realmente conseguiu algo durante isso? Depende do ponto de vista de cada um. Eu acho que se você está do lado iraniano, você demonstrou várias coisas importantes. Primeiro de tudo, que seu arsenal é infinitamente mais poderoso e mais capaz do que talvez até você pensasse. Esse homem, seu nome eu acho que é Ben-Gvir, que é um dos membros do círculo íntimo do senhor Netanyahu e um dos maiores defensores para massacre em Gaza e a destruição de praticamente todos que não são judeus no Oriente Médio. Ele foi ouvido falando publicamente, você sabe, quando ele estava respondendo, por que você pediu aos Estados Unidos para intervir tão cedo? Ele disse que subestimaram o arsenal e a capacidade do Irã e acredita que foi isso que fizeram. Eles esqueceram que não importa a qualidade das defesas, o inimigo sempre pode sobrecarregá-las com projéteis e mísseis suficientes. Estamos reaprendendo isso, algo que deveríamos ter aprendido da guerra russo-ucraniana. A ideia de construir uma defesa aérea e de mísseis impenetrável é absurda. O problema é que para cada míssil disparado contra você, 2 ou 3 são disparados de volta. Se 500 ou 200 mísseis são lançados contra você, significa que você disparou 400 em resposta. Inevitavelmente você está... Vai passar, sempre aprendemos isso, né? Então essa é a primeira coisa, né? Desse ponto de vista, né, o Irã provavelmente fez seu ponto. Não sei se eu chamaria isso de vitorioso, mas ganhou seu argumento. A segunda coisa é, temos esse problema nos Estados Unidos, onde o apoio incondicional a Israel e tudo que Israel quer fazer é a política. Independente do partido, isso pode ser atribuído a diversos fatores. Podemos atribuir isso ao fato de que todos amamos Israel. Não tenho nada contra o país em si,
mas não acredito em apoio incondicional a nenhuma nação. Na verdade, eu nem mesmo apoio incondicionalmente o meu próprio. O problema é que, ao adotar essa posição, na maioria das vezes, você é obrigado a fazer o que os israelenses querem, dar-lhes todo o dinheiro que precisam e compartilhar qualquer tecnologia que exigem. Isso tem sido um problema e nos trouxe até aqui. Vale lembrar que nunca mencionamos Gaza. Gaza é irrelevante, não entra em discussão, mas pessoas morrem diariamente lá e isso continua acontecendo. A população lá supostamente caiu em mais de 400 mil. Quantos morreram de várias doenças? Quantos foram mortos diretamente? Quem sabe? Quantos se foram? Eu não faço ideia. Mas os árabes geralmente preferem morrer a deixar suas terras. Suspeito que a maioria das mortes seja em Gaza. Isso continua. E isso é um catalisador permanente para o conflito entre Israel e seus vizinhos e a ideia de que você vai chegar a algum tipo de solução com o Irã, o que duvido que todos fiquem satisfeitos, e isso vai resolver o problema, está errado. Então, esse é um problema permanente, né? A falta de disposição para enfrentar e resolver isso, né? A relutância de Donald Trump em enfrentá-lo, mencioná-lo e fazer algo a respeito fala muito. Os israelenses decidiram se juntar à celebração de que a capacidade de desenvolvimento nuclear do Irã está morta. Eu não vejo nenhuma evidência disso. E minhas fontes no Comitê de Inteligência aqui no exterior me dizem que esses alvos estavam em grande parte vazios, que não havia nada lá. Não destruímos nada, mas foi ótimo do ponto de vista óptico, né? Explodimos todas essas coisas. Ninguém nos impediu. Não houve mísseis de defesa aérea disparados contra nós, nenhum bloqueio, nenhum contra-ataque de qualquer tipo contra nossas aeronaves e mísseis que se aproximavam. E então, no dia seguinte, né, os iranianos nos fizeram o favor de nos dizer que iriam atacar um alvo, nos avisaram com antecedência, nos disseram onde era, e eles obviamente sabiam que já tínhamos evacuado o Bahrein, as instalações lá. Eles explodiram a base aérea, encerrando o dia. Isso me impressiona e acredito que seja verdade para o presidente Trump, pois se há algo que posso dizer sobre ele é que não quer guerra. Provavelmente ele não sabe como prevenir e como parar isso, ou se sabe, não consegue fazer. Ele não queria uma guerra com o Irã e o Irã não quer uma guerra conosco. Então estamos novamente diante da questão de Israel, o que é evidente. Existe algum tipo de objetivo de longo prazo aqui que nos afastará de futuros conflitos e hostilidades? Não vejo nenhum. Então, quanto tempo vai durar? Dias, semanas, meses, mais? Quem sabe? Eu acredito que vai desmoronar. O ponto mais crucial, na minha visão, é que os israelenses estão ficando sem recursos financeiros. E mísseis. Smotrich, o ministro das Finanças, falou apenas alguns dias atrás. Ele mencionou que temos mais uma semana, talvez duas, antes da economia implodir, vindo diretamente da fonte. Não temos dinheiro e não temos mísseis. Você sabe que essa é a outra coisa. Eles atiraram em quase tudo. Nossos navios no mar dispararam a maioria dos mísseis, então é necessário voltar ao porto para recarregar. Não estamos construindo mísseis no ritmo adequado. E a questão é para onde tudo isso leva. Minha preocupação agora é, após essa experiência, praticamente todos que podem obter uma arma nuclear vão sair e conseguir uma. Essa é a única maneira de garantir que nem nós, nem nossos parceiros israelenses vamos tentar intervir e destruir seus países. E lembre-se que o objetivo do senhor Netanyahu, ao contrário de Trump, ele tem uma imagem muito clara e inequívoca em mente. É chamada Líbia, é isso que ele quer. E então lembre-se dos interesses financeiros em Londres e em Nova York, que eram fortemente a favor da guerra com a Rússia, usando a Ucrânia como um ariete contra a Rússia para remover Putin do poder e, finalmente, para despojar a Rússia de seus recursos, fragmentando-a e assim por diante. Isso falhou. Então, agora eles voltaram essa estratégia para o Irã e para a região. Eles querem os campos de petróleo e gás, isso é certo. E isso remonta a outra estratégia que você tem que voltar aos anos 90, quando os neoconservadores, pessoas como Richard Perle e Wolfowitz e outros, postularam que, se pudéssemos obter controle de todos esses recursos de petróleo e gás, então teríamos a China pela garganta. Isso foi nos anos 90, antes da China se tornar, na mente de todos, o bicho-papão. Então você tem vários tipos de negócios flutuando por aí, tudo interligado. E eu não acho que essa guerra no Oriente Médio esteja, de forma alguma, acabada. Eu acho que está em andamento. Isto é uma pausa.
Veremos quanto tempo dura e para onde vamos daqui. Mas eu acho que no curto prazo, novamente, o presidente do Irã disse que não queremos uma arma nuclear. Vamos permanecer no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Apoiamos uma zona livre de armas nucleares, certo? Bem, isso significaria que Israel teria que desistir de suas armas. Se Israel desistir de suas armas, não está em posição de intimidar ou ameaçar seus vizinhos e dominar a região, que é o que eles querem fazer. Não há um projeto maior de Israel sem a preeminência nuclear e a ameaça de dominação nuclear. Então, para onde vamos? Para onde vamos, eu não sei, quero dizer, e apenas para nossos espectadores, acredito que Israel é o único país da região que possui armas nucleares, cerca de 90 ogivas nucleares, então eles são, curiosamente, o único que as possui. Daí a capacidade de projetar esse poder e certamente agressão onde precisam, como você disse, essa visão de um Israel maior. Vamos abordar a mudança de regime, algo que Donald Trump já mencionou antes, insinuando essa possibilidade. Obviamente tem sido o objetivo de Netanyahu, com muitos países no Oriente Médio, conseguir essa mudança de regime, quase seguindo essa filosofia como se você não apoiasse Israel e não nos apoiasse em nosso posicionamento de não apoiar os palestinos, é necessário uma mudança de regime. E, claro, os Estados Unidos da América lançaram inúmeras guerras no Oriente Médio para aderir a essa política. Você acredita que Israel manterá esse objetivo de buscar a mudança de regime no futuro? Você acha que isso virá dos Estados Unidos da América no futuro? Sim, enquanto Israel tiver o apoio incondicional dos Estados Unidos para o que quiser fazer, o que eu acho que ainda tem, então faz sentido que eles queiram uma mudança de regime. Sabe, eles anunciaram ex, ou eu não deveria dizer ex, mas o príncipe herdeiro não coroado da Pérsia ou Irã, o filho do Shah, como seu candidato para um governo fantoche em Teherã. Então, acho que isso persiste. Eles gostariam de desmembrar o Irã. O Irã é um estado multiétnico, eu diria multiconfessional também, mas acho que descobriram que certamente, culturalmente, há mais homogeneidade lá do que as pessoas anteciparam e a população não se voltou contra o governo e, na verdade, a maioria dos observadores que sabem mais sobre a região do que eu me dizem que o governo iraniano agora é mais forte do que tem sido em décadas. A população se alinhou a ele, o que não deveria surpreender ninguém, quer dizer, já passamos por isso antes. Então, o Irã, este é um estado civilizacional, se quiser, que se baseia nos fundamentos da cultura, história e língua persa, e acho que, como resultado, é mais resoluto e mais capaz de resistir a ataques externos do que qualquer um acreditava. Todo mundo estava pensando, suspeito em termos do Iraque, mas o Iraque, como a Jordânia e os outros Emirados, essas são coisas que foram criadas na Conferência de Paz de Versalhes, literalmente pelo Império Britânico. Eles não estão enraizados em muita coisa. Agora, você certamente poderia dizer, bem, existem as pessoas nos Emirados que dizem que tinham lugares em oásis, onde tinham capitais e havia uma espécie de Estado-nação de algum tipo lá. Ok, tudo bem, mas fundamentalmente falando, esses não estão na mesma categoria que o Irã de maneira alguma. E o mesmo vale para o Iraque. Uma de duas coisas vai acontecer: a paz vai estourar e vamos unir as mãos e cantar Kumbaya e tudo acabou. Ou isso é apenas o começo e acho que antes que tudo acabe, vamos ver o mapa no Oriente Médio mudar profundamente, porque entre o Irã e o Egito, todos esses lugares poderiam mudar, tudo poderia mudar. Os iraquianos, por exemplo, as pessoas xiitas sentadas em Bagdá ainda veem o Kuwait como parte de seu país. Eu não sei se vão agir imediatamente, mas devemos considerar isso. Acho que vamos ver mais problemas na Síria. Nós concordamos com o plano do Mossad CIA MI6 para finalmente desestabilizar e destruir a Síria. Mas o preço por isso foi a cooperação com o senhor Erdogan na Turquia. Agora, o senhor Erdogan quer controlar a Síria de Damasco para o norte. Damasco é uma grande cidade do mundo islâmico. Um dos famosos e originais sultões turcos está sepultado lá na grande mesquita, em Damasco, então acho que há muito mais acontecendo lá. E esse tipo de acordo entre os turcos
e os israelenses que eles vão, de certa forma, cooperar para exercer algum grau de hegemonia sobre a região. Eu não acho que vai durar. Os turcos estão esperando o seu tempo. Eles também sempre souberam que, se precisassem de uma arma nuclear, poderiam obtê-la do Paquistão, certo? E eu acho que isso é verdade. Então, eu acho que temos mais pela frente. E, a propósito, então, o único outro tipo de Estado civilizacional que você tem, que está enraizado historicamente, como uma forte fundação, é o Egito. Então, sabe, Israel e a grande Israel estão encurralados entre o Egito de um lado, Irã e Turquia do outro, com esses tipos de Emirados do Petróleo no meio e os sauditas. Tudo vai, eu acho que tudo está em jogo no futuro. Você acha que Israel potencialmente quebrará o cessar-fogo ou teremos paz por enquanto? Mas você sabe que eles vão buscar outra oportunidade. Assim que, por exemplo, sabemos com certeza que o urânio do Irã certamente não foi danificado com esses ataques, se eles já haviam dito que haviam movido urânio para outro lugar. Mais uma vez, eles não buscam desenvolver uma bomba nuclear em si, mas eles certamente querem tê-lo para uso civil. Você prevê que Israel seguirá esse caminho e potencialmente quebrará o cessar-fogo com alguma agressão? Bem, do ponto de vista israelense, o que mudou? Na região, nada, na verdade, esta guerra sem fim, que Netanyahu lançou após o 7º de outubro. E, a propósito, eu ainda estou convencido de que 7 de outubro não foi um acidente. Acho que isso foi permitido acontecer. Havia muitas pessoas demais por dentro nas forças de defesa israelenses e no comitê de inteligência que alertaram sobre isso, até o ponto em que os egípcios, que sempre temeram o Hamas, nunca gostaram do Hamas, e eles não gostam de terrorismo islamista. Quero dizer, quem teria um cérebro? E eles alertaram os israelenses 24 horas antes. E achamos que isso é iminente. Sabemos que o que aconteceu, nada, e eu estive lá e vi a posição israelense, o fora de Gaza, e é muito bom. Quero dizer, eles tinham isso bem amarrado e uma operação brilhante. Na minha opinião, isso não foi um acidente. Isso, então, convenientemente, se tornou a base para essa guerra regional mais ampla que Netanyahu e seus apoiadores queriam lançar. Lembre-se disso. Fazia muito sentido estrategicamente para Netanyahu, porque ele tem mais influência, poder e controle no Senado e na Casa do que o presidente Trump. Então, por que você desistiria disso e iria embora? Até o momento, nada mudou drasticamente aqui nos Estados Unidos. Não sofremos danos significativos. Acho que o presidente Trump estava preocupado com o fechamento do Estreito de Hormuz. Ele era sensível. E, novamente, eu o conheço. Ele não é alguém que quer uma guerra. O problema é que isso não faz diferença se você não pode tomar medidas decisivas para impedir que aconteça. Quero dizer, o homem que provavelmente era mais contra a guerra em 1914 do que qualquer outra pessoa na Europa era o Kaiser alemão. Até os embaixadores britânico e francês disseram isso no dia em que a Alemanha declarou guerra e entrou no conflito. Este é um dia muito triste para o imperador, porque ele não quer isso. Que diferença isso fez? Ele poderia ter evitado isso, mas não o fez. Então, minha preocupação é que nada realmente mudou fundamentalmente neste estágio e devemos esperar mais problemas no futuro. E se quem vai começar isso... Bem, se você tirar o Netanyahu, o que muda? Você não gosta do Netanyahu. Ok, o Netanyahu vai embora, eles o julgam por Deus, sabe o que mais? Ele acaba ficando na prisão por um tempo, depois é perdoado, ele sai, se aposenta em Miami ou Nova York ou algo assim, eu não sei. Então, o que você tem, então, para substituí-lo? Alguém mais assume. Ele enfrenta o mesmo dilema, o mesmo enigma estratégico está lá, independentemente de quem assume em Israel. Eu não vejo como você evita outra rodada, se quiser, e suspeito que cada rodada possa se tornar muito pior e mais destrutiva, né? Minha preocupação desde o início, e muitos israelenses estavam muito irritados comigo, você tem que nos apoiar, e eu disse que não vejo nada de bom saindo disso, tenho um mau pressentimento de que este é um caminho suicida para Israel. Bem, eles dizem que nos odeiam, você está errado, você não é o homem que pensávamos que era. Ok, tudo bem, mas eu ainda acredito nisso e acho que os últimos meses provaram isso.
Sim, Carl, eu quero saber o que você pensa sobre como essa situação está sendo interpretada em Moscou e Pequim. O que os russos, o que os chineses, como eles estão interpretando essa guerra e o que isso significa para o futuro, né? Os chineses e Os russos estão interessados neste projeto de uma faixa, né, uma estrada que é projetado para essencialmente ligar, até mesmo integrar, em certa medida, interesses econômicos em toda a Ásia Central, Eurásia, até a África, em outras palavras, né, a ilha mundial, que você sabe, falamos por anos. A ideia é que você integre isso através de várias formas de transporte. Sabe, a ferrovia acaba de ser concluída da China para o Irã e eles tiveram os primeiros trens de carga chegando e assim por diante. Correto. A China sabe que está em risco por causa da Marinha dos Estados Unidos. A história chinesa ensina que sua grande vulnerabilidade é essa longa costa e eles dependem do comércio sobre os mares. A Marinha Real entrou lá e deixou muito claro que a China estava à mercê da Marinha Real. Aqui está este pequeno país chamado Grã-Bretanha do outro lado do mundo. E ainda assim pode exigir e impor à China, que é seguida pelo exército, e marinha imperiais japoneses, e a marinha imperial japonesa repete o processo que a Marinha Real repetiu. Assume o controle do Mar do Sul da China e se estabelece em Taiwan. Todas as principais invasões e ataques à China, com pouquíssimas exceções, foram organizados, montados e lançados de Taiwan. Então, os chineses, eles veem Taiwan da mesma forma que veríamos Cuba, sabe? É uma plataforma e os chineses não querem isso. Eles não querem guerra e não querem ter que se envolver conosco, porque, francamente, neste mundo hoje, 5 ou 6 submarinos de ataque nuclear poderiam paralisar a China pelo mar em questão de poucos dias. Nada entra, nada sai, então você constrói a estrada da faixa e ela vai para todos os lugares. E os russos certamente veem grande benefício nisso para eles mesmos, e os chineses precisam dos russos, porque sem os russos não há paz na Ásia Central. Isso é o que as pessoas não entendem. A Rússia é fundamental para a paz e estabilidade na Ásia Central. Os vários líderes dos estados da Ásia Central, nós os chamamos de stans. Todos confiam em Putin e dependem dele, eles não particularmente se importam com os chineses. Isso remonta à herança e história mongol-turca. E os chineses têm muito medo da Ásia Central. Agora, uma coisa em que tanto os russos quanto os chineses concordam é que eles não querem outro Genghis Khan, então há um interesse mútuo entre russos e europeus em fazer negócios. A Rússia sempre necessitou de boas relações com a Alemanha, buscando sua tecnologia, engenharia e know-how. Eles desejam restaurar essa parceria. Eles querem um bom relacionamento, como a ferrovia de Bagdá a Berlim, que o Kaiser tentava construir antes de 1914 para fortalecer laços. Isso foi visto como uma ameaça à Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha disse que a Alemanha é o inimigo, porque isso fará o quê? Isso vai contornar o mar, sabe? Agora você tem um problema semelhante com o canal de Suez. Se você pode construir através dessas ferrovias e oleodutos através da Eurásia, então você não precisa enviar tudo através do canal de Suez. Em outras palavras, existem muitos desenvolvimentos estratégicos que mudam o jogo associados à Rússia e à China, que decidimos, juntamente com nossos aliados britânicos, parar. Se pudermos fazer isso, acho que é uma perda de tempo e acho que deveríamos tentar capitalizar isso, né? Ver isso como algo que poderia ser positivo para nós. Ninguém quer dizer isso em Washington, então muito disso está por trás de todas as maquinações, e Israel, claro, é uma criatura do Império Britânico. E Israel está muito à frente na aquisição e controle desses campos de petróleo e gás. Isso é a grande Israel, está tudo interligado. Então, quem acha que isso vai parar? Quem acha que o presidente Trump pode mudar de ideia e dizer que acabou? Isso não vai acontecer. São grandes dinâmicas estratégicas que estão em movimento agora. Difícil de parar. Coronel, uma última pergunta. Quero relacionar isso com a Ucrânia, pois vimos uma pequena mudança de Trump, onde ele já insinuou que poderia começar a enviar mais armas para a Ucrânia. Durante esta guerra, vimos os Estados Unidos da América começarem a transferir muitas armas para Israel. Obviamente, eles vão apoiar Israel muito mais do que a Ucrânia.
Inicialmente, isso foi uma grande perda para Zelensky. E eu acho que agora, sabe, o foco voltou para a Ucrânia, isso é realmente uma coisa positiva para a Ucrânia. E quais são seus pensamentos sobre este conflito? É este o próximo, sabe, peão que Trump precisa resolver em seu jogo geopolítico? Bem, Zelensky e Netanyahu, à sua maneira, são muito semelhantes e em posições estratégicas semelhantes, embora eu argumente que Zelensky provavelmente esteja em uma situação ainda pior do que Netanyahu. Netanyahu está agora em um caldeirão de ódio. As pessoas da região decidiram coletivamente que não podem coexistir com Israel. É uma verdade simples. E isso é todo mundo, desde o Marrocos até a fronteira com a Índia. E bem acima, na Ásia Central, desculpe, você não pode fazer isso, você não pode chamar todos de Amaleque. Uma espécie subhumana que merece ser exterminada e depois ganhar amigos e influenciar pessoas. Então, essa é uma má posição para o Netanyahu. Não vejo isso mudando. Vamos para Zelensky. Zelensky perdeu pelo menos 1,5 milhão de mortos nesta guerra de soldados ucranianos. Ele continua a perder todos os dias. E os russos estão agora fazendo algo que eles têm praticado, mas eles se tornaram muito bons nisso, e isso é avançar sistematicamente pelo leste da Ucrânia, erradicando toda a resistência ucraniana que você encontra em qualquer lugar. Então, Luhansk, por exemplo, agora está livre de resistência ucraniana, e eu acho que eles estão avançando para o rio de Dnieper, acho que vão atravessá-lo e entrarão em Kiev, e eles vão esmagar o que estiver lá. E eles vão se mover para o sul para tomar Odessa. Então, a Ucrânia acaba como esse estado residual que não tem saída para o mar. Isso é como historicamente foi por centenas de anos, totalmente dependente das linhas de comunicação que passam de volta pela Polônia e Lituânia. Porque durante a maior parte de sua história, a Polônia foi controlada pela Lituânia. Então, foi dividida em pedaços e por um curto período de tempo, não exatamente 200 anos, foi parcialmente austríaca no oeste da Ucrânia, o que explica as diferenças nas pessoas e na língua e assim por diante que você vê lá. E o que o presidente Putin sempre entendeu é que as pessoas que vivem no oeste da Ucrânia são realmente ucranianas, não há meio termo, não é parcial, e elas são diferentes. Eles falam uma língua diferente, são de uma mistura étnica diferente. Ele não quer governá-los sob nenhuma circunstância. Ele não quer ir lá, pois é mais problema do que vale a pena. Por isso, a piada em Moscou é que talvez os poloneses voltem para lá. E todos eles riem porque os poloneses e ucranianos, é claro, passaram muito tempo tentando se matar e se assassinar, mas isso é melhor para os russos do que entrar lá e tentar ocupar o lugar estupidamente. Então eu acho que os dias de Zelensky estão contados e os russos estão chegando realmente sérios, literalmente. E eu não acho que faz diferença o que nós enviamos para eles. Tudo o que estamos fazendo é prolongar a morte. Quero dizer, a Ucrânia é um paciente terminalmente doente, em suporte de vida, certo? A coisa humana a fazer é desligá-lo, e isso deveria ter sido feito há muito tempo. Quando as pessoas descobrirem a realidade daquele lugar e o que as pessoas estão enfrentando, ficarão horrorizadas. Este não é um lugar agradável. E eles vão olhar para os números de crianças que foram levadas e mulheres e Deus sabe o que mais. Naquele país, a Ucrânia é um lugar trágico. Então está em suporte de vida. O suporte de vida eventualmente será retirado mais cedo ou mais tarde. Acabará, e eu acho que o presidente Trump está muito frustrado porque ele fez essa declaração. Eu poderia acabar com essa guerra em 24 horas. Bem, certo, é absurdo, é muito complexo para isso. E uma falha dele, né, ele achou impossível fazer algo que eu pensei que ele faria, que é reconhecer os legítimos interesses de segurança da Rússia. É certo, você vê em Washington, Distrito de Colômbia, a Rússia ele é um lugar para ser odiado, né? Os russos têm que ser odiados, né? Tudo que vem da Rússia é ruim. Dada a natureza da atual administração, não acredito que eles possam mudar isso. Sim, então a Rússia vai vencer, a Rússia já ganhou a batalha militarmente. Eles estão apenas consolidando isso agora, vão atravessar e fazer o que eu disse, isso vai se esgotar. E os europeus, eles estão olhando para uma mudança radical.
todos os chamados partidos nacionalistas de direita maléficos estão prontos para avançar com força e assumir o controle. E isso eu acho, algo que os russos estão observando e acho que eles vão receber bem isso, porque esses partidos são totalmente contra a guerra com a Rússia, como deveriam ser. O mesmo, e então podemos parar de desindustrializar a Europa e reduzir todos na Europa à pobreza. E você sabe, fracasso absoluto, é ridículo. Nós cada vez mais vamos recuar de volta para os Estados Unidos, porque nossos problemas aqui são inúmeros e não estamos lidando com eles. De maneira alguma fingimos resolver. Eu acho que se você olhar para aquela imagem, é para onde estamos indo. A única questão é quão rapidamente chegamos lá. Vai ser devagar, eu acho que vai ser qual é a palavra certa? Em etapas. Sabe, quando algumas coisas vão mais rápido do que outras em diferentes lugares. Mas é para onde estamos indo. Coronel, quero agradecer muito pelo seu tempo hoje. É sempre um prazer conversar com você, sempre aprendo muito e nossos espectadores também. Você tem um incrível comando da história e conhecimento na região e ao redor do mundo. Muito obrigado por suas percepções. Obrigado, tenha uma ótima viagem. Eu agradeço, muito obrigado. Tchau, tchau, você.